gente! Sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E hoje vai ter de novo a resenha literária. Ai, meu Deus! Eu amei tanto gravar a última resenha pra vocês que eu resolvi trazer a minha primeira romantasia lida. A que abriu portas para o meu hiperfoco. Na verdade, foi super por acaso. Eu tinha ido num sebo comprar o primeiro livro de Harry Potter, porque por causa da série, né, eu queria reler a saga. E lá eu encontrei um livro com uma capa meio assim diferente e eu achei parecido com um que eu tinha salvo para ler, com um romance. E aí quando eu cheguei em casa, eu vi que não tinha nada a ver a capa, foi delírio e comecei a ler. E é isso, gente, eu vou falar da série mais hypada pelo Instagram, só aparece isso, junto com Quarta Asa, que eu ainda não li, sem spoiler, por favor, e a queridinha, Acotar. O primeiro livro com divisor de águas, né? Muitos gostam, muitos não gostam, muitos seguem a leitura, muitos param. Vou falar do primeiro livro nesse vídeo. Se vocês curtirem, eu posso trazer resenhas do restante do livro, que, assim, apesar de ser livro aqui ter seus prós e contras, a série em si, a saga em si é muito boa, porque eu até ganhei o box de aniversário quando terminei esse livro. Fiquei enlouquecida e já li tudo, tá, gente? Estou aí no time aguardando o Acotar 6, inclusive vou deixar a pré-venda aqui na descrição para quem é fã. Então, começando aqui a falar do livro. A fantasia é sobre féricos, né? Como que eu vou explicar o que são féricos? Para mim, são seres humanos com alguns poderes, são imortais. Eles têm uns traços de fada, né? Uma orelhinha puxada. Podem ter alguns outros traços de feras, né? Alguns traços diferentes. Mas eles alguns poderes que se transformam, poderes de água, de gelo, enfim. Depois, ao longo da saga, vai mostrando. E os féricos e os humanos, eles não se dão bem, né? Já uma história a longa data, uma rixa aí problemática. E a protagonista, que é a Feira, Elaine, enfim, eu vou falar portuguesado porque eu não sei falar os nomes americanos tão fé. Mas a Feira, ela vive numa aldeia que é próxima a uma muralha encantada que divide os féricos dos humanos, né? Ali na aldeia todo mundo odeia férico, inclusive a família dela. E a Feire, ela era de uma família rica, mas aí aconteceu vários problemas com o pai dela, de dívida, e aí ele vendeu tudo, ficou pobre. E teve também um problema com a perna, que foram lá bater nele, né, na hora de cobrar a dívida. A Feire é a caçula, ela tem mais duas irmãs, a Nesta e a Elaine, vou chamar de Elaine. E depois disso, a Feire ficou caçando para conseguir dinheiro para a família e o resto ficou acomodado lá sem fazer nada, não sei o que dizer dessa questão da história, que me irrita, e fazia absolutamente nada, e a Feire, a caçula mais nova, saía para caçar. E numa dessas caçadas, ela chega com um lobo e com outro bicho lá, e aí começa já a tirar a pele para vender, e num dia que eles estão jantando, bate alguém lá na porta dela, falando que ela tinha infringido o tratado porque aquele lobo ali era um férico. E no tratado era uma vida por outra, então no caso, a opção dela seria morrer ali, e a segunda opção dada por essa besta que invadiu a casa dela é que ela teria que ir junto com ele para depois da muralha, para as terras féricas. E obviamente foi isso que ela escolhe porque ela não teve outra escolha. E esse iníciozinho do livro, eu achei ele muito bom, muito bem, assim, escrito, eu fiquei imersa na história. E aí quando ela vai para esse outro lado da muralha, ela até pergunta o nome dessa besta que leva ela para lá, né? Que é o Tamlin. Quando a Feire chega na mansão do Tamlin e conhece ele, conhece o seu guarda-costas, assessor ali, o Lucien, né, que trabalha para ele, e as outras pessoas com quem ela vai se associando, ela percebe que todos estão de máscara e que tem uma maldição ali. É importante falar que é uma história que lembra um pouco a Bela e a Fera, né? Esse lance da fera e buscar ela, né? E aí levar alguém como refém, né, digamos assim, ela acaba não sendo tratada como refém lá na mansão, né? Ela é tratada como uma convidada, mas ela tá seguindo uma lei que ela quebrou, né, digamos assim. Então ela se vê como uma punição, né?
mas lembra muito essa questão da Bela e a Fera, e ela fica num quarto e tem uma dama que ajuda ela a se vestir, a fazer os penteados, e ela tem que descer para comer, porque meio que ele obriga ela a descer a comer com ele. Então fica esse lance, né, de a Bela e a Fera, esse enemies to lovers, né, porque são pessoas que de lados opostos que não se dão bem, né? Mas é muito interessante, a história é muito boa. Eu sou suspeita pra falar. Eu fiquei encantada. Fica quietinho, você que já leu o resto da saga e tá vendo eu falar aqui esse monte de coisa. Não dá spoiler pro amiguinho aqui embaixo nos comentários. Não dá pro meu surto. No segundo livro, se eu fizer resenha, aí você pode rir comigo, que a gente ri junto, tá? Tirando isso, guarde os comentários pro amiguinho que vai ler a Kotar pela primeira vez. Aquela primeira interação dela com o Tanlin, eu achava muito grosseira a forma como o Tanlin tratava ela, né? Assim, as poucas coisas que ele falava era muito, meio seco, né? Diferente do Lucien, que era mais assim, atiçado, né? Saiu o veneno da boca dele, ele era meio sarcástico, aquele típico férico que odeia humanos, né? Então ele deixava isso bem visível. O Tanlin, de início, você não sabe, você não entende muito bem o que ele tá fazendo. Depois, quando eles vão se envolvendo e que o romance vai surgindo, aí você vai se apaixonando pelo Tanlin. Deixa aí embaixo se você se apaixonou pelo Tanlin igual a mim. Mas antes deles começarem a se amar e se apaixonar, esse meiozinho até chegar nisso, que é uma romantasia, né? Eu achei meio irritante ali, né? Eu fiquei com vontade de parar o livro algumas vezes, não tava animada. O que, de fato, me deixou animada foi quando começou a engrenar o casal e a fantasia. A fantasia, como ela percebe que tem uma maldição, vão algumas coisas acontecendo no livro, alguns monstros que começam a adentrar na corte, e você fica querendo entender o porquê que tá acontecendo e fica querendo ler para ver o desfecho da história. Quando vai se aproximando perto do final do livro, aí começa a acontecer um monte de coisa. Acontece um monte de coisa fora do reino, dentro do reino, né? Fora da corte, dentro da muralha, fora da muralha. E aí você fica doida. Começa a ler, que entra uma ação boa, né? Uma série de coisas que vai acontecendo, e quando você termina o livro, você quer engatar no outro. O meu problema foi ali no meio. No meio ali, não sei se no meio do livro exatamente, porque eu já li todos os livros e eu não lembro exatamente. Mas naquela parte ali que eles ainda estão se conhecendo, reconhecendo o terreno, né? Um cortejo meio ali. Essa parte do meio do livro que deixa meio... O que deu pra passar mais foi a amizade dela com o Lucien, que vai formando. Mas aí depois que engata o romance deles, aí fica bom até chegar a parte... né? Que começa a acontecer um monte de coisa que você fica doido. Então a fantasia é boa pra quem gosta de fantasia. Eu gostei muito, fiquei muito interessada nos seres que ela vai... nos seres mágicos que ela foi apresentando, no mundo em si, né? Pritcham, que é o país, né, digamos assim, onde fica as cortes. E o romance é a grande questão da série, né? Tem bastante romance e tem hot, gente. Se você não gosta de hot igual a mim, tu não vai ficar muito confortável em ler o hot. O hot da Sarah, ele é explícito total. É bem explícito. Então, aqui nesse primeiro livro, nem tem tanto, mas tem o quarto livro ali, meu pai, até pulava. Mas pra quem gosta de hot, mas só avisando porque sei que às vezes quer comprar pra alguma filha, né? Então é um livro maior de 18 anos. E é isso, gente. Não consegui falar muito da história porque eu não posso dar spoiler. Inclusive, se vocês comentem aqui o que vocês acham, né? A sua opinião sobre a Kotar, se vocês gostaram ou não, e se vocês querem resenha dos próximos livros. Se vocês quiserem, os próximos livros eu só consigo fazer resenha com spoiler. Não tem condições de eu fazer resenha daquele livro sem spoiler. Do segundo, do terceiro, não tem, gente, não existe. Olha, e aqui um apelo para as minhas amigas que estão assistindo esse vídeo. Vai ler a Kotar, porque vai sair a Kotar 6 e eu quero surtar com alguém, tá bom? Obrigada de nada. Comentem aqui os próximos vídeos que vocês querem pro canal.
Um beijo, um abraço e até a próxima.